Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que suspende os efeitos de 3 decretos editados pelo governo federal sobre o aumento das alíquotas do Imposto sobre as Operações Financeiras, o IOF. Foram 383 votos para a derrubada do texto presidencial e outros 98 a favor da manutenção dos 3 decretos. A Câmara dos Deputados começou a ordem do dia do plenário analisando o projeto de decreto legislativo que suspende o aumento do IOF. O decreto foi editado pelo governo para evitar maiores cortes no orçamento de 2025. A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de 61 bilhões de reais em 2 anos, 120 bilhões em 2025 e 41 bilhões de reais em 2026. Em 11 de junho, o governo federal publicou a medida provisória tratando a tributação de investimentos e novo decreto que reduziu parcialmente as alíquotas inicialmente propostas, mas ainda manteve aumentos. Por esse decreto, que está em vigor, a estimativa de arrecadação é em torno de 30 bilhões de reais. A Câmara já havia aprovado na semana passada, com uma maioria expressiva, a urgência ao PDL, o que permitiu que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem precisar passar pelo trâmite de discussões nas comissões especializadas. Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, chegou a dar um prazo adicional de 2 semanas ao governo e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentarem alternativas antes de levar a derrubada do IOF para a votação. O IOF é considerado um imposto regulatório, quer dizer, sua função não é levantar recursos ao fisco, mas sim atacar distorções dos mercados de câmbio, crédito ou transferências. Por essa razão, um dos poucos tributos federais que pode ser decididos diretamente pelo Executivo, sem precisar de aprovação do Legislativo. O decreto rejeitado pelos deputados é o terceiro em menos de um mês feito pelo governo para mexer no IOF, o que está valendo. A medida publicada em 11 de junho foi a terceira tentativa do governo Lula de reajustar o tributo em menos de um mês, após fortes críticas de setores econômicos e do Congresso. Durante a sessão na Câmara, foi citado que o último presidente a ter decreto revogado pela Câmara dos Deputados foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. No caso de Fernando Collor, a revogação aconteceu no Senado Federal. O placar final, que suspende os efeitos de 3 decretos editados pelo governo federal, ficou em 383 votos a favor e 98 contrários ao PDL 214/25, que tem por objetivo a suspensão do decreto do governo sobre IOF. O texto agora segue para a votação no Senado Federal sem data para acontecer. Durante a tarde, ao chegar no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil-Amapá, chegou a dizer que se a Câmara votar, a gente vota, e concluiu que os senadores poderiam votar ainda nesta quarta-feira. Depois da derrubada do IOF na Câmara, o Senado aprovou em votação simbólica o projeto que derruba o decreto do Executivo sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras. Com o resultado, os decretos do governo federal sobre o IOF perdem a validade e voltam a valer as regras anteriores sobre a aplicação do imposto. E o Senado Federal aprovou a criação de mais 18 vagas de deputados federais no Brasil. O custo ao país será de 150 milhões de reais por ano. Com a aprovação pelo Senado Federal da medida que altera a composição da Câmara dos Deputados, aumentando de 513 para 531 o número de parlamentares, o impacto no orçamento vai ser de aproximadamente 150 milhões de reais por ano, valor superior ao orçamento previsto para o Ministério do Empreendedorismo em 2025, fixado em 132 milhões. Com os mandatos de 4 anos, os novos parlamentares somariam um custo estimado de 600 milhões de reais ao longo de uma
legislatura completa. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados com 270 votos favoráveis e 207 contrários. Apenas 4 partidos, PSOL, Cidadania, Novo e Rede, votaram integralmente contra o projeto. Segundo a direção-geral da Câmara, o aumento das vagas não exigirá ajuste no orçamento da casa, estimado em mais de 64 milhões de reais por ano para absorver as novas despesas. O órgão afirma que o teto de gastos será mantido. Entretanto, o mesmo não se aplica às assembleias legislativas estaduais. A Constituição determina que o número de deputados estaduais seja proporcional à representação federal e, com o aumento de cadeiras na Câmara, 30 novos assentos seriam criados nos legislativos estaduais, gerando um impacto financeiro adicional de 85 milhões por ano. Desse montante, 56 milhões seriam destinados a verbas de gabinete, 16 milhões a cotas parlamentares e 13 milhões a salários. O Mato Grosso lideraria os gastos com uma elevação de 22 milhões anuais. Amazonas, com 17 milhões, e Rio Grande do Norte, com 15 milhões, aparecem em seguida na lista dos estados com maior impacto. Segundo decisão do STF, a redistribuição de cadeiras deveria ocorrer com base no censo de 2022. 7 estados, como Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, correm o risco de perder representantes, enquanto outros 7, incluindo Amazonas, Goiás e Minas Gerais, teriam aumento. Contudo, o projeto aprovado pela Câmara, articulado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, garante que nenhum estado perderá assentos. Além disso, estabelece critérios específicos para a atualização futura das bancadas, como o uso exclusivo de dados auditados do censo, validados pelo Tribunal de Contas da União e passíveis de questionamento judicial. A Constituição Federal estabelece que nenhum estado pode ter menos de 8 deputados e que o mais populoso, São Paulo, deve ter no máximo 70. Essas regras permanecem vigentes, mesmo com as revisões periódicas que poderão ocorrer com base nos novos parâmetros. O aumento do número de cadeiras no Congresso gerou reações negativas em diversos municípios. Câmaras municipais de cidades como Novo Hamburgo e Vacaria, ambos no Rio Grande do Sul, e Rio dos Cedros, em Santa Catarina, manifestaram repúdio à proposta. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!